Já estamos com vocês. Mais uma edição do Sala de Concurso. Fabiano Marques, Dirceu Mineto, Rodrigo Schaefer, Andrezan Machado e o nosso convidado, Marcelo Julian. Aliás, convidado que foi pedido, né? Pedido, citado aí em várias mensagens. Público, várias mensagens. De peso, né? O mamute. Muito. Não, esse. Ele já está mentindo. Começou mal. Marcelo Julian, conhecido do mundo dos concursos, professor de língua portuguesa, redação. Tá? E já tem uma mensagem, né, Rodrigo? E é para o cara. Tatiane disse: bom dia, caros professores. Faço uma analogia do meu entusiasmo com sala de concurso como se fosse uma mulher aguardando o capítulo da novela. Meu Deus! Bem gostei muito das dicas do psicólogo e deixo novamente dicas para uma próxima debate. 1. Redação. Fazendo pesquisa sobre as notas do último concurso TRT4, verifiquei que muitos candidatos vão bem na objetiva, mas tiram uma média baixa na redação que acaba o rebaixando. E aí, Marcelo, como um especialista em redação, o que tu pode colaborar? De fato, a redação, eu costumo dizer que a redação ela reequilibra as forças do concurso, porque daqui a pouco um candidato que estava muito confiante, bem preparado com base na objetiva, tem alguma fragilidade na redação e isso pode rebaixá-lo um pouco, e o contrário também, daqui a pouco tu consegue equilibrar um desempenho não tão bom na objetiva com uma boa nota na redação. Os primeiros classificados nos concursos costumam ir muito bem na redação, notas que variam de 90, 95, 100. E uma nota ruim na redação, de fato, pode fazer com que o candidato rebaixe 150, 200 posições. Então, um candidato poderia sair de uma classificação preliminar de 8º, 9º lugar e, por causa de uma nota 65, ficar na posição 220, 230 de um concurso. Então, de fato, a redação, assim como ela tem o potencial de jogar dezenas de posições para cima, ela tem também o potencial de puxar centenas de posições para baixo. E, mais especificamente, a redação da FCC, ela é uma redação na qual muita gente tira nota muito alta. Os primeiros colocados costumam tirar notas muito altas. Então, a gente tem que, de fato, ir atrás de uma nota 90, 95, 100, mas a nota buscada. Mas a redação deve ser mais fácil ou o pessoal estuda muito mesmo? Não, como eles equilibram em estrutura, conteúdo e expressão, ao contrário, por exemplo, CESP cobra quase só conteúdo e não atribui nota 100 a quase nenhum conteúdo. Então é uma banca muito difícil de atingir uma nota alta. Como existe esse equilíbrio na FCC, é uma banca que não tem muito pudor de atribuir nota 90, 95, 100, é uma banca em que a redação é gabaritável, ao contrário de outras. Ali é possível tirar uma nota máxima, ao contrário das outras. Uma pergunta. Como é que está o recurso hoje? CESP, FCC, há uma facilidade de eles reconsiderarem a nota? Não há? Existem bancas que reconsideram mais e menos, né? A FCC é uma banca que sempre reconsidera alguma nota, né? Sempre reconsidera alguma nota, não é uma quantidade expressiva, obviamente, senão eles desautorizam a própria correção, mas quando é muito discrepante a redação, o desempenho real do candidato e a nota atribuída, há sim reconsideração de nota. Vale a pena fazer recurso? Vale a pena fazer recurso, com certeza absoluta, sobretudo se em alguma dos itens de correção a nota tiver sido muito baixa. Quando eles atribuem uma nota muito parelha, entre expressão, conteúdo e estrutura, eles costumam não reconsiderar. Tiram 5 pontos de cada uma, eles não reconsideram. Mas se tiraram 15 em uma, existe uma chance real de recuperar. E pergunta trivial de concurseiro, tem dica matadora? Olha, redação, a minha dica para redação, assim, para quem quer fazer redação, tem que saber que não é uma matéria teórica, ao contrário de outras. Eu acredito que até em português, em informática, em legislação, dependendo da memória que tiver a pessoa, ela consegue daqui a pouco aplicar em prova, mesmo sem ter treinado muito antes. Redação não é uma matéria teórica. Tu pode assimilar toda a estrutura, tu pode assimilar tudo que foi dito pelo professor, se tu não produzir texto e enxergar onde é que está teu erro, onde é que está tua carência, onde é que tu tem que melhorar, muito possivelmente. A dica então é produção de texto. A dica é produzir sem parar. Tem que voltar para aquela lógica colegial de voltar a produzir um texto por semana, um texto por quinzena, até o concurso e recriar o hábito de escrever redação. Essa é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal em sala de aula, que algumas matérias até dá para a gente aprender em pouco tempo. Se a pessoa tiver uma boa memória, se tiver uma boa facilidade. Mas algumas não. E aí, claro, dessas não... Muitas vezes a matemática, né, porque as pessoas são mais devagar, ou o raciocínio lógico, é uma matéria nova, e a redação também. Com certeza. Qual é o tempo assim, minimamente razoável para poder aprender ou para ir bem numa redação, ou até diferente, com base até no que tu tem observado com os alunos em sala de aula, porque às vezes, assim, claro, varia de pessoa para pessoa, mas olhando o conjunto de alunos,
o tempo que eles têm levado, 1 mês, 2 meses, 6 meses, quanto Não, tempo faz eles muito sentido esse comentário, Gisele, porque a redação é uma matéria em que há um trajeto. Não se sai de uma nota 50 para uma nota 100 em uma semana, nem em 15 dias, nem em 2 redações. De fato, é um trajeto e é um trajeto relativamente longo, assim. Eu acho que redação com 1 mês e meio, 2 meses de produção, o aluno já sente um ganho real efetivo, assim, digamos, produzindo uma redação por semana, em 2 meses, produzindo aquilo ali com afinco, reconsiderando os erros, já é possível ter uma melhora efetiva. Ótimo. E eu digo uma coisa que eu acho muito importante que o aluno saiba, a redação para concurso, ela quase independe de talento. Não é uma redação que valorize o talento para a escrita. É uma redação quase nos moldes da redação para o colégio, introdução, desenvolvimento, conclusão, tu tem que saber organizar bem as ideias, tu tem que usar uma linguagem adequada. Fazer o básico ali. Fazer o básico e fazer o básico muito bem feito. Eu digo que o básico ele te garante uma nota 80, 85. E depois o teu talento vai te levar dos 85 para os 95. Mas é um intervalo pequeno. Então não precisa, eu sempre tive dificuldade. Não tem que se preocupar. Organizando, a gente consegue tirar essa é uma nota. dificuldade realmente assim que acontece, pelo menos eu tenho conversado com alguns alunos e eles relatavam isso. Eu converso de corredor, né? E eles diziam assim, caiu um tema lá, por exemplo, fale sobre, sei lá, o futebol, a Copa do Mundo, ou fale sobre a corrupção, ou fale sobre, sei lá, a natureza. E a grande dificuldade deles lá na hora, que estavam na frente da folha em branco, era tentar achar um argumento inovador. Até porque também corrupção nem tem, então vai exato. achar argumento da onde? Vou inventar uma coisa nova, uma teoria que ninguém pensou. Não, escreve Isso, o lugar exatamente. comum, mas escreve bem escrito, né? Exatamente. Até eu faço uma defesa que pode parecer idiota, mas as pessoas de bom senso pensam basicamente a mesma coisa, sobre os mesmos temas. Então, uma grande originalidade pode ser um tiro pela culatra gigantesco. É muito difícil que tu tenha tido uma ideia sobre um tema sobre o qual todo mundo comenta que ninguém teve. Se a tua ideia é muito original, ela é possivelmente equivocada. Claro. Então, assim, o que eu tenho para falar sobre a corrupção? Tu vai falar o que todo mundo faz, que os casos se sucedem, que ela deveria ser contida, que no nosso país ela é uma corrupção muito sistemática e muito enraizada. Não é exatamente o que se fala. Eles querem testar o teu grau informacional e a tua capacidade de defender esse teu grau informacional. Então não precisa ser original, não precisa ser diferenciado, não precisa ser especialista no tema, muito pelo contrário. Tu tem que falar aquilo que tem que ser dito, e sobre os grandes temas, todos temos que dizer basicamente as mesmas coisas, só que com qualidade, com correção, bem estruturado, com clareza. Tem gente, Marcelo, que mesmo falando tudo isso em sala de aula, mesmo dizendo todas as dicas que tu dá, eu sei que tu analisa, tu tem aquele sistema de analisar as redações, o pessoal vai fazendo, e mesmo depois de todo esse envolvimento teu, as pessoas continuam com essa intenção de mostrar algo diferencial na sabe redação? Que eu acho que, particularmente no meu trabalho, assim, eu acho que isso eu bato tanto nessa tecla em aula, assim, e eu faço uma doutrinação nesse sentido de tu não precisa ser brilhante, tu não precisa ser original, tu não precisa ser diferenciado, que eu acho que isso é uma coisa que os alunos conseguem colocar na cabeça, assim, tu tem que dizer o que tem que ser dito com qualidade, tu não precisa tentar descobrir a roda no século XXI que não vai funcionar, a ideia é ter qualidade no que tu vai dizer. E Marcelo, tu é um professor que corrige bastante redações. Tem como tu elencar, assim, talvez pontuar alguns, 1, 2 ou 3 erros de redação que aparecem sempre quando tu vai corrigir, aquela coisa assim tradicional, por mais que o cara estudou, fez curso, fez aula, né, mas de novo aquele erro. Eu acho que tem alguns erros assim muito comuns. Primeira coisa que os candidatos têm muita dificuldade de fazer é conseguir se manter integralmente dentro do tema solicitado pela banca. Isso é muito difícil e é uma exigência da banca. Então, se o tema é violência urbana, do início até o fim do texto, o teu foco tem que ser violência urbana. Um erro muito comum são desvios do tema no seguinte sentido: o candidato pensa, eu vou começar explicando as causas. E ele nem cita a violência urbana e fala que a família está desestruturada, mas daí ele não está falando de violência urbana. Fala que o tráfico de drogas, o envolvimento dos jovens, isso, enquanto ele não conectar diretamente com o núcleo temático violência urbana, isso é tangenciamento, ou é desvio, ou é fuga do tema. Então essa sim é um erro muito, muito, muito comum. Outro erro muito comum: a gente, quando está escrevendo um e-mail, eu brinco isso com os alunos, assim, a gente muda de parágrafo quando o parágrafo está longo. A gente não pensa assim, bom, vou começar outro enfoque, então vou colocar outro parágrafo. E na redação é muito importante que um dos parágrafos desenvolva um dos aspectos da questão e outro dos parágrafos desenvolva outro dos aspectos da questão. E isso também é uma dificuldade tremenda, porque isso exige muita organização mental. Tu tem que saber, bom, eu vou falar da violência urbana pelo viés da desestruturação da família. Aí tem um parágrafo que tem que ser só sobre esse viés.
E o segundo viés é o tráfico e a crescente participação dos jovens. O segundo teria que ser só sobre esse viés. Só que o que a pessoa começa a falar da família, e daqui a pouco, sem querer, já traz uma informaçãozinha sobre o tráfico, bagunçou os parágrafos, tu vai ver o primeiro parágrafo fala sobre o quê? Violência, tráfico, família, e o segundo, violência, tráfico, família. Então, na verdade, não tem 2 parágrafos, o que seria um parágrafo só quebrado em 2 e problemas estruturais. Eu diria assim que a estrutura e a manutenção do tema são os 2 problemas talvez mais usuais, assim, mais recorrentes da redação. E torta de morango não dá para botar no meio. Não dá para botar no meio, a FCC lê até o fim. Infelizmente. Então temos que manter o núcleo temático do início até o fim. Escrever bem uma redação pode ser um pouco de dom também ou não? É claro que o dom facilita, né? O dom torna mais fácil o texto ser correto, que é uma grande virtude, que é uma coisa rara. Mas eu diria que o grau de influência é mínimo, assim, até uma coisa que eu costumo dizer é que dificilmente uma Marta Medeiros tiraria uma nota máxima numa redação de concurso, a não ser que ela fizesse um treinamento específico para tirar nota máxima naquilo. Com o estilo de escrever dela, ela não tiraria nota máxima, ela tem que se adequar a uma outra sistemática que avalia outras coisas que não o dom, que não o talento, que não excentricidades e por aí vai. Então, o treinamento... Exatamente. Técnica, eles sobressaem ao talento. Totalmente. Com certeza absoluta. Tanto que acontece de alunos que tu claramente vê que tem mais facilidade de escrever ao longo do curso, tirarem uma nota inferior a um aluno ali que foi com base no suor e na luta, partiu de uma nota 4, 4,5 e chegou numa nota 90. Marta Medeiros desiste. E pra mim isso me dá muita satisfação, assim, porque a redação é uma matéria em que tu percebe a evolução do aluno e a gente sabe lá adiante o quanto isso vai ser importante para o aluno. Daqui a pouco um 90 na redação tira o cara de 180 para 8º lugar. Agora a informação também, né? Isso com muito, certeza, né? absoluta. Eu lembro como se fosse hoje, e um dos cursos que eu implementei na minha vida, um dos professores de redação que eu tive a satisfação de trabalhar foi com Paulo Simões. Grande figura. Paulo Simões aplicou redação, Paulo Simões corrigiu redação, e eu fui olhar as notas. Era só 3, 2. Eu chamei ele na sala, disse assim: professor, esse pessoal tem que passar no concurso. Que notas são essas? Me explica o que está acontecendo. O que a gente pode fazer? Ele me olhou assim, ficou uns segundos quieto. Chegou e disse assim: tu conhece jogo de vôlei? Sim. Imagine eles jogando vôlei sem braços. Muito boa. Mas sabe que nesse sentido, Paulo, informação, né? Eles não tinham informação. Nesse sentido, a internet prestou um grande serviço, porque como as linhas são poucas, são 30 linhas, tu não precisa demonstrar grande profundidade na análise. O importante é que tu tenha carga informacional suficiente. Antes, de fato, era um problema. Ou o cara tinha tempo para ler um jornal ou assistir a um telejornal, ou ele não tinha informação nenhuma sobre o tema. Hoje, com internet, com rede social, etc., é muito raro que a pessoa não tenha informação nenhuma sobre os grandes temas. Manifestações ocorridas em 2013, algum tipo de informação tu tem. Violência urbana, algum tipo, corrupção na política, algum tipo. Então, acho que essa circulação de informações, ainda que superficial, ela gerou um certo municiamento do aluno. Ninguém entra completamente desarmado, que é o grande temor do aluno, que eu digo que tu não precisa ter. Não vai ser um tema sobre o qual tu não sabe falar nada. 2 ou 3 informações tu vai ter, e essas a gente consegue por outro lado, mobilizar. isso eleva o nível da redação em termos de notas. Com certeza absoluta. Não tem ninguém perdido total ali no meio, né? Dia tu curtiu ou compartilhou alguma coisa. Exatamente. Não sabe nem do que é, mas curtiu ou compartilhou. Com certeza. Rodrigo, vamos lá, tem mais alguma coisa aí do nosso pessoal? Christian diz o seguinte aqui, ó. Sou concurseiro e aluno do CETEC há anos e desde sempre tenho uma dúvida, uma desconfiança a respeito de um assunto no qual me tira o sono e acho que seria uma pauta interessante. Ele diz o seguinte: que segurança temos em relação à formulação das questões até chegar na impressão na gráfica da prova propriamente dita? E não temos como saber se alguém será privilegiado durante esse trâmite, se alguém titubearia em ter nas mãos uma forma mais fácil e rápida de mudar a vida. Que segurança temos na fatídica hora das impressões das inúmeras desejadas, sonhadas provas de concurso público? Essa dúvida tenho certeza é de muitos. Grande abraço. E se puderem falar sobre o assunto, ficaremos mais aliviados ou mais apavorados. Então, pelo que eu entendi, ele fala de fraude. Fraude, principalmente. Eu acho que pelo que eu percebi é a fraude naquela
história da formulação até o momento da gráfica. Da gráfica. Que foi um pouquinho o que aconteceu uma vez com o Enem, né? Que deu aquela... exatamente. Enem sistemático, vez, né? Todas as vezes. Enem O sistemático. que a gente pode dizer? Olha, eu estou há mais de 30 anos nesse mundo de concurso, vocês sabem disso, todo mundo sabe disso. E eu vi isso acontecer há 30 anos atrás e vi acontecer há 25 anos atrás. Não é? Devia acontecer agora, 10 anos atrás, e acho que vai acontecer de novo. Então, por quê? Porque são pessoas humanas, é ser humano. É ser humano que trata, que pega aquele papel, que coloca ele E na se sente gráfica. tentado Exatamente. a Então, oferecer uma vantagem. Né? e aí tem um outro ser humano que se sente tentado a oferecer a vantagem, não é? E tem condições de acompanhar. Então, enquanto nós tivermos seres humanos trabalhando com isso, é possível acontecerem coisas que são dos seres humanos. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental ali, talvez no jeito dele colocar isso, talvez até por desconhecimento da área de concurso, eu percebi que ele é um pouco novo nessa área, que é o mesmo que tinha mandado a mensagem, que tinha te conhecido lá no curso. Sim. Uma coisa que eu acho importante passar para quem está começando, as pessoas que estudam e que têm um tempo dedicado ao estudo, elas passam em concurso. Passam. A gente percebe Passam. porque os nossos alunos Sim, passam. Passam. E os nossos alunos são idôneos, porque eles estão ali estudando. É. Então, com certeza, uma dica É que- para quem está ali do outro lado É. começando em concurso é que Sim. acredite e estude, porque Até porque pode até ter um ou outro, Pode mas que até ter, a grande pode. parcela estudou Pode. para estar lá dentro. com E eu certeza. acho também que hoje em dia, né, Paulo, É. tu pode falar melhor sobre isso, mas eu acho que se criou maior seriedade e maior segurança, não, né? sem dúvida. Tinha uma coisa assim, 15, 20 anos atrás, que a gente ouvia, e de fato as coisas aconteciam, É. que era daqui a pouco um concurso já sair direcionado para o A e B passar, não era nem divulgado. É. Hoje é muito mais raro, É. suponho eu, acontecer Até porque, esse tipo de coisa. até porque também, até a gente comentou rapidamente aqui no nosso encontro, no sala, antigamente o próprio órgão público com seus funcionários fiscalizavam a aplicação das provas, tinham acesso um dia antes com as provas para organizar as provas, os pacotes de provas. Não havia orientação de não romper lacre antes. As provas eram levadas já com os pacotes abertos para as salas, não é? E então Elaboração também? elaboração também, Também. também servidores eram escolhidos para elaborar. Então, então com o passar do tempo, daí aquelas coisas que as pessoas falando, cartas marcadas, não é? Bom, com o passar do tempo as coisas começaram a passar para os organizadores, que são as bancas, já ficou um pouco já mais difícil. Profissionalizou a coisa, né? Profissionalizou, a coisa ficou mais... O órgão público se eximiu, ao contrário, ele se colocou numa posição de fiscal do trabalho da organizadora, ele decidindo que vai anular seu próprio concurso, porque na organizadora teve problemas, exigindo que a organizadora faça novamente a prestação do concurso sem ônus para o órgão público, quando comprovado que houve o irregularidade. problema foi tudo lá com eles, porque o órgão se envolveu. Então há uma segurança. Agora, mesmo assim, o que tu falaste, e o que o Marcelo falou, reaplicada uma prova, digamos assim, anulada por fraude, quem estuda passa a segunda vez. Essa foi a nossa história, nós todos sabemos disso aqui. Sim. Nós, todos professores de concurso, sabemos disso. Claro. O cara que se prepara para uma... Claro, muita gente lamentou. No concurso de 2010, aquele lá eu fui bem. No segundo já não fui tão bem, mas o cara assumiu igual. O cara subiu igual, o cara estava estudando, estava se preparando. Então, eu acho que não dá para se apavorar, como ele colocou Sim, ali. O concurso, né? é como disse o Rodrigo, né, é uma tecla na qual acho que todos nós batemos em aula. O concurso, ele premia a preparação e o estudo. Né? Sim. O concurso é uma coisa que o cara que é dedicado, o cara que faz questões, o cara que assiste às aulas, o cara que abre mão de algumas coisas em nome daquilo ali, chega a hora em que ele vai ser nomeado em um, e daqui a pouco vem uma cascata de nomeações, né? Daqui a pouco tu chega num bom patamar de conhecimento que faz com que tu tenha nomeações E assim, outra muito coisa que eu acho também, o consecutivas. aluno tem que ser humilde. Porque eu muitas vezes eu já sei isso não existe. Tá? Exato. Eu já sei isso, nem vou assistir essa aula aí. É, eu já vi pessoas, no certamente. último TRE, os alunos erraram porquês. É. Porque é muito fácil, não vai cair. Isso Isso. aí é prepotência. E por não quê? Pode, que é... Porque não não vai cair, nem vou estudar. que foram Que a gente nota que os mais humildes, né, que assistem a aula, que fazem exercícios, são os que passam. O CDF, né? E muitos que a gente já viu assim, não, eu já sei tudo.
Isso aí não existe, nós não sabemos É, tudo, né? é verdade. Eu já sei tudo, e se dá mal. Sim, e Não tem adianta. muitos alunos muito bons, por outro lado, né, que é o avesso do que você está falando, que é um aluno excepcional que está lá assistindo a aula de fonética, Sim. a aula de acentuação, a aula Sim. de porquês, ortografia. Serão básicas, mas está lá. Esses dias eu e o Marcelo falamos, eu acho que ontem até a gente estava comentando sobre isso, que às vezes quando a gente vai enfrentar uma turma nova, que a gente acha que é nova e aí se depara com a turma que boa parte já eram alunos anteriores, que já tinham feito o curso anterior, estão ali fazendo de novo. Eu até falei para o Marcelo, às vezes eu me sinto até envergonhado em começar a comentar uma matéria, porque eu vejo o mesmo cara que assistiu há 2 meses atrás aquela matéria, o Marcelo me disse o seguinte: Rodrigo, não tem vergonha, vai lá e dá de novo normal, porque se esse cara tá ali é porque ele tá afim de repetir e ouvir de novo. Esse aí cara é o cara do E eu concurso. conversava isso hoje de manhã com o Dirceu. Não, na minha breve apresentação, né? Tu viu que eu falei isso? E tu fornecer as mesmas informações no aluno em um ciclo de preparação e outro, é quase uma obrigação do professor, porque no último tu já fez o teu melhor. Claro. Tu deu tudo o que tu tinha que dar, crendo que aquele aluno talvez não retornasse até a tua frente e saísse bem preparado. Não haveria lógica em uma segunda preparação tu dar uma carga de conteúdo muito maior, seria claro. até um desrespeito com o aluno anterior, o aluno que assistiu um ciclo inteiro. Vou mudar, vou mudar. Isso. Vou inventar tudo de É novo. até uma atitude de respeito ao aluno, né? Reengenharia de Com certeza. Não, o cara pode mudar os exemplos, mas, Claro. dentro de uma zona linha, né? Vai vendo que a melhor maneira de ensinar é aquela. Não tem como chegar, agora eu vou mudar tudo. Eu comentei com o Rodrigo, né? Eu Não, disse, mas- a tua aula mas hoje é o quando resultado de muda- 10 anos de aula. daí o cara vai... Mas quando o professor está dando aula e ele muda a forma de dar aula, isso pode baratinar o aluno, porque ele está ali só prestando atenção. Tá, ele está falando isso, tá, isso aqui eu já sei. Mas já Ó, houve casos, novidade. A novidade ele pega. Agora, se começa a mudar tudo, ele pensa, meu Não, Deus, é Paulo, tudo novo. Eu vou mudar tudo e Isso deu problema. Começou pelo fim. Deu, Paulo, deu. você volta, pelo amor de Deus. Deu, volta. não, aconteceu sim. Conta uma Aconteceu historinha, sim, Mina, assim, aconteceu. você tá muito- Não, o que aconteceu foi o seguinte. Não, claro que não. Ela abriu a latinha, Começou a tomou sair água, gente da sala, e aí sai 1, sai 2, sai 3, sai 4. Aí o que tá acontecendo? Não, o cara tá fora da casinha. Tomou querosene. O que houve? Não dá pra entender nada. Eu tinha entendido toda essa matéria na edição anterior, agora não entendo nada. Esperei o intervalo, Chama, vem cá. chamei o cara em particular. O que tá acontecendo? Não, eu mudei o esquema, mudei meu estilo. Mudei Mudei o método. Um método novo. Inovei. Então volta. Inovei. Volta. Não quer que eu inove? Volta. E aí, o que não aconteceu? deu. E o final? Não, o cara voltou. Voltou? Voltou, zerou tudo e voltou. O cara fez o que o Paulo mandou. Nesse universo de redações que tu corrige aí, deve ter aquelas algumas pérolas, algumas coisas. Tem. E, claro, como mais uma vez, sem citar nome de Sem ninguém, citar claro, nomes. claro, né? Mas o que te chamou a atenção assim? Uma das recentes, um rapaz que disse que haveria milhões, talvez bilhões ou até trilhões de pessoas enfrentando a fome no planeta. Ele disse que estamos longe de ter 1 trilhão de pessoas no planeta. Então, eu tô assim, trilhões de pessoas. E tem uma tecla na qual eu bato, que é o seguinte: tem informações que nenhum ser humano tem obrigação de tê-las. E se tu não tem também, tu não pode tentar dar uma cartada e errar. Por exemplo, assim, uma coisa boba, esses tempos, um aluno escreveu assim: a escritora Clarice Lispector, nascida na França, não pode, ela é ucraniana. Ninguém tem obrigação de saber que ela nasceu na Ucrânia e veio com 2 meses no Brasil. Agora, se tu vai dar a cartada, tem que ser uma cartada certa. Ou tu chega à Ucrânia, ou tu não tem o que falar. Então, por isso que às vezes eu acho importante tu até dar uma recuada em termos do que tu vai falar. Não tem certeza se o mundo tem milhões, bilhões ou trilhões de pessoas. Então põe que muitas, infindáveis, diversas. Não tem certeza. É que Marcelo ocupa a linha inteira, entendeu? Isso, Trilhões. Exatamente. O cara quer ocupar a linha inteira. Mas Disse, isso é o que muitas não mais dá. percebe de absurdo é quando a pessoa chuta uma informação muito chutada. Sim, pra dar um glamour, né? Pra Isso, fazer, claro. Mas é um estelionato, né? Isso. Quem engana, Não, e eu já ouvi. Eu o cara cito sai isso em lá, aula. escrito na redação, estelionatário. Eu ouvi de uma aluna em aula, pra ver como as pessoas às vezes falam as coisas sem nem se dar conta, eu ouvi de uma aluna em aula assim: eu ouvi falar que não tem problema mentir na redação, porque quem vai corrigir não é advogado, é professor de português, né? Muito bom. Muito ótimo, mano.
Daí eu disse pra ela, não, mentir não é bom na vida, primeiro, né? E segundo, na redação também não. Porque é uma coisa que eu comento com os alunos, daqui a pouco o aluno, como eu tenho uma quantidade imensa de redações para corrigir, eu não tenho tempo para verificar cada informação que é citada, por exemplo, percentual ou estatística. Agora, se eu sou um corretor do FCC e tu cita uma pesquisa, eu vou ter que ir atrás. Porque eu não posso dar uma boa nota para uma redação que chutou uma pesquisa, porque daqui a pouco tu usa a minha correção para condenar a banca. Dizer, olha aqui, eu chutei e eles me deram 9,5. Então, se tu chutar uma pesquisa sobre violência, o cara vai ir atrás e vai ver se tem uma pesquisa de violência. Ainda mais hoje que é uma barbada, com computador, com internet. Né? Então, é muito importante que tu saiba o que tu Se o cara tá botar lá falando. assim, 80% das pessoas Isso. já foram assaltadas. Exato, eu vou ir pro computador e vou dizer assim, estatística de assalto. E aí, se eu descobrir 64, tu tá mentindo. Essa é a questão. É lá na rua, de casa, lá. Eu Tem sou mais assaltante lá. Tem mais uma. Tem mais uma mensagem. Marcos de Freitas Gregório disse assim: parabéns pela iniciativa, grande projeto em apoio aos concurseiros. Uma vez que só um concurseiro entende as frustrações de outros, continuem com esta bela ideia. Abraço especial ao Paulo Marques, ideia sem acento. Muito obrigado pelo abraço. Aí ele se refere Muito obrigado. muito ao aluno, né? Ao aluno anterior, ao Henrique. O Henrique, programa anterior, o Henrique, é. o músico, né? E só falando uma coisa do Henrique, tem aluno já pedindo para participar de algum sala aí de concurso. Beleza, Também. Recebemos beleza, mensagens de beleza. pedidos. Estão abertas as seleções. Estão querendo. Beleza. Legal mesmo. Vai fazer uma redação para nós aqui. Vamos fazer um Comentários de alunos. A redação ele corrige a redação. Corrige a redação ao Tem vivo. um comentário genial, o Rodrigo tá do meu lado. Eu dei uma aula de análise sintática, Marcelo sabe que é uma matéria horrível. E a aluna chegou, Rodrigo do meu lado, adorei a tua aula. Adorei, eu não entendi nada, mas eu adorei. Eu não entendi nada do que falou, eu adorei. Eu falei, pô. Dá pra ver, é que a aula é composta pela forma e pelo conteúdo. Ela gostou da forma, ela entendeu o conteúdo. Agora me conta uma coisa, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Dois professores de língua portuguesa. Eles têm história, né? Tem. Histórias- Não são aquelas histórias. Ah, Não são aquelas histórias de Caxias, não. Não são. Não, de Caxias, não. Volta, gordinho. Olha, dá salto essa aí. Então, conta do assalto. Depois volta a pergunta. Pô, dá salto. uma difamação antiga. Quanto tempo faz? 10 anos. Faz uns 10 anos. Não, mas é verídico. É verídico, é verdadeiro. É verídico. Tá. Aconteceu com vocês. Dando aula no Mauá, 10h30 da noite, 10h30, o Marcelo me liga. Vamos jantar. E eu cansado, tinha aula no CETEC no dia de manhã, eu falei, não, Marcelo, vamos jantar. Ele, mas tá muito frio, tava muito frio mesmo. Não, tô aqui na casa da minha namorada, vem aqui, pega a tua namorada e vamos jantar. Me convenceu. Fui lá, peguei a minha namorada aqui, a antiga, que vocês conhecem, né? Tem história? Tá nos ouvindo. Um abraço. Sim, porque Um abraço. Porque a Abraço, Paulo perseguição não Marques. finda nunca. Peguei, fomos. Tá Naquela tudo anotado. época, o Marcelo ainda fumava, né? Tava lá o Marcelo fumando, tá lá na frente. Cheguei e havia vários livros no meu banco de trás, ali eu comecei a pegar os livros para colocar atrás. E o Marcelo nem me ajudava, só ficou olhando, só olhando e esperando a namorada sair, que nós estávamos esperando a namorada se arrumar, né? E daí, nós aqui, eu fazendo a mudança, e vieram 3 caras do outro lado da rua. Bem vestidos. Muito melhor que nós. Muito melhor que nós. Bem vestidos. Daí eu notei, né? É um assalto. É um assalto. E eu disse pra minha namorada lá, sai do carro. E ela, não vou sair, não. Sai que é um assalto. Ela, não, tá frio. Eu falei, bom, enfim, né? Saiu do carro. E aí, sai a namorada do Marcelo. Marcelo olha pra namorada e vai em direção à esquina. Sentido contrário. Sentido contrário. Um assalto. Como se não conhecesse a gente. Não sei o que são esses aí. Foi embora. Tá indo embora, o cara bateu na arma. Falou, gordinho, ó, volta. Não, sim, ele era gordinho, não.
Voltou, pegou a jaqueta de couro, levou o carro, levou tudo. Tá, fomos pra delegacia, encontramos um aluno. Era Lá pelas 3 da manhã, a gente na delegacia, ali no Floresta, eu chamei o Marcelo. Marcelo, eu não entendi uma cena, cara. Não entendi uma cena. O que tu foi Aquele fazer? momento ali em que nós estávamos sendo assaltados, estava indo pra onde, afinal de contas? Daí ele, não. Eu ia me esconder atrás da árvore e eu ia dar o bote nos 3. Sensacional. Ele afirma. Eu não vou me defender, eu não vou. Quando a história mitifica, assim tem que aceitar. A delegacia foi genial também. O cara xingando todo mundo. Muito engraçado. Todo mundo. Não, isso é o bom de ser professor. O cara assim, chegava uma pessoa, o que é pra ti? Aguarda. Foi assaltado, espera. Me bater, senta. O policial no O plantão. policial no plantão. Plantão. Aí chega meu Andrezão, vimos todo mundo tomando bordoada, ficamos quietinhos. Né? Daí ele chega e diz, professor, não, vem cá. Nos mandou passar na frente, puxou cadeira, foi buscar lá na cadeira pras namoradas, senta aqui. Aí o que aconteceu? Ele não nos chamou de professor, só mandou a gente passar. E nós não entendendo nada, né? Daí ele, como é que foi? Fomos assaltados, ele põe a mão no braço e diz, a violência é tão horrorosa. Então, assim, querido, conosco, empático. Aí depois ele diz, pô, sou aluno de vocês, já logo vi. Só podia, nos só pegar no podia. colo ali, né? Na delegacia. Tem várias histórias que a gente tem que contar várias. Né? Vários. Deixa eu fazer a perguntinha pros dois aí. Tem um pouquinho de tempo ainda, tem. tá? Vai lá. Por que vocês gostam tanto de dar verbos? De dar, Certo? sim, dá. E por que os alunos saem tão contentes de uma aula depois de verbos? Eu já fiquei no corredor olhando assim e achei magnífico isso. Fala, professor. A opinião é a mesma, é que é uma matéria que não tem conexão com nada. Agora é isso, para tudo, começa de novo. Agora é isso, agora é isso de novo. Porque nas demais a gente consegue se relacionar. E verbos é isso, agora é isso, agora é isso, agora é isso, agora é isso. Vamos conjugar o verbo variar. Agora vamos conjugar o verbo pentear. Agora... E são mais de 60 Os alunos não padrões. gostam, né? Eles não gostam de verbo. É uma matéria muito ampla, são mais de 60 padrões de conjugação diferentes. Então, tu pode conjugar um verbo de 60 diferentes maneiras. Ele pode obedecer a qualquer uma daquelas 60 diferentes padronais. Então, de fato, é desesperador. Não, mas tem uma pior, No tempo que a gente estava no Mauá, tem o hífen. É uma matéria que é um horror, porque de cada 1000 provas cai uma. E é muito chato o hífen. A gente fazia um sorteio e quem perdia o sorteio dava hífen. hífen também é desesperador. E a hífen, depois que tu tá te acostumando a dar e os alunos se acostumando a receber, vem o acordo e muda todo o hífen. Então muda tudo. Tudo que era não é mais, não era para ser. Mas é uma matéria complicada, de fato. Isso aí, gente. Nosso tempo estourou, certo? Foi muito bom, né? Legal, certo? A presença do Marcelo. Muito bom. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. E eu acho que Tem vão mais pedir, histórias vão aí pra pedir. contar. Mais história dessa Mais, dupla aí. isso né? aqui. Pra quem não conhece o Marcelo Andrezan, eles deram aula também em Caxias. Tem as Tá? histórias de E Caxias. ficavam lá em Caxias. Eles pernoitavam em Caxias. Sim, inclusive... Mesmo hotel. Mesmo hotel. Inclusive, Apartamento. Desde 2001 nós damos aula junto e eu acompanhei toda a longa trajetória de ascensão social do Andrezan. O Andrezan era um rapaz simples, não era um milionário do mundo dos concursos. Ele tinha um carro, eu não vou citar a marca do carro, porque alguém pode se ofender, vai que tem, mas era um carro que a gente subia a serra no carro, era 53 cavalos e eu brincava com uns 14 mortos já. A velocidade que a gente baixava não embalava nunca mais. Com adesivo assim, é velho, mas tá pago. Isso aí, mais ou menos por aí. Valeu, gente. Até o próximo. Até a próxima. Tchau. 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 Valeu, abraço. Muito bom.